Bom, sobre a história da igreja, as perseguições elas terminaram, tá bem? O Novo Testamento está canonizado, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento é chamado Palavra de Deus. Existem aqueles irmãos que defenderam muito a autoridade da Palavra de Deus, e só que surgiram vários desvirtuamentos da igreja. Esses desvirtuamentos é que tinha um pessoal que queria uma igreja mais politizada, uma igreja mais organizada, uma igreja mais próximo das cadeiras humanas de governo, uma igreja mais estruturada. E tinha aqueles cristãos que queriam uma igreja mais espiritual, mais próxima do Novo Testamento, mais próxima de Deus, que busca mais o Espírito Santo. Essa luta de igreja sempre existiu. Ou uma igreja mais estatizada, quer dizer, mais próxima das cadeiras políticas, ou uma igreja menos estatizada, mais espiritual, mais devota. Surgiu então um movimento chamado de montanismo, está aqui, ó, de Montano. O que os montanistas diziam? Que esta igreja que fica muito próximo da sociedade humana é uma igreja corrupta, uma igreja que se corrompe. A igreja de Cristo não pode ficar atrelada com a sociedade humana. Ela tem que ter um padrão de comportamento espiritual. Busca pelo Espírito Santo. Primazia para o Espírito Santo, né? Primazia quer dizer primeiro lugar para o Espírito Santo. Por isso que os montanistas eles são considerados uma seita do Espírito Santo. É uma igreja mais devota. Sabe aquela igreja mais de bairro, mais de periferia, mais de fim de mundo, aonde não tem tanta pompa, não tem muita tecnologia, não tem muita regra humana? É a igreja que Montano queria. E os montanistas queriam essa igreja espiritual. Do outro lado já estava surgindo, que é o tema da aula de hoje, catolicismo romano. O que é o catolicismo? No princípio tem o chamado catolicismo antigo, depois vai surgir o catolicismo romano. Catolicismo antigo é porque tinha um bispo chamado Inácio de Antioquia. Antioquia é o nome da cidade, tá? Inácio é o bispo dessa cidade. Inácio ele falava o seguinte, olha, aonde Jesus Cristo está, ali está a igreja católica. O que significa? A igreja no mundo inteiro. Porque a palavra católico significa universal, tá? Universal, ou mundial, ou católica. Hoje nós temos a denominação de uma igreja chamada Igreja Universal, como denominação. E outra denominação que é a Igreja Mundial. Qual que é a ideologia da Igreja Universal e a Igreja Mundial? É essa ideologia aqui, ó. E aqui eles pegaram uma palavra mais em português. E essa aqui é uma palavra grega. Então a Igreja Católica, de acordo com o Inácio, aonde Jesus Cristo está, ali está a Igreja Católica. Ainda não é a Igreja Católica Romana, que a gente está estudando o catolicismo romano. Mas já está lá, já existe aquela doutrina de que a igreja ela é universal, é a igreja que está no mundo inteiro. Junto com o Inácio de Antioquia vai vir depois Irineu de Leão, que também fala de uma igreja no mundo inteiro. Você vai ter Clemente de Roma, que também fala de uma igreja no mundo inteiro. Policarpo de Esmirna, que também fala dessa igreja no mundo inteiro. Vai vir o Cipriano, tá bem? Que a gente conhece mais como São Cipriano, né? Que fala da igreja no mundo inteiro também. Antes de vir o Edito de Constantino, em 324, já havia uma doutrina católica, de uma igreja única, uma igreja no mundo inteiro, uma igreja habitada pelo Espírito Santo, uma igreja que reconhecia o apostolado de Pedro, de Paulo, de João, uma igreja que reconhecia o Novo Testamento, como a gente viu aqui na aula passada. Vocês estão entendendo? Já havia uma doutrina católica. Naquele tempo existiam 5 sedes, que nem eu expliquei para vocês. 5 grandes sedes. Uma sede que ficava em Éfeso, outra sede que ficava em Antioquia, outra que ficava em Jerusalém, uma que ficava em Alexandria e outra que ficava em Roma. Cada uma dessas sedes tinha um bispo. Essas igrejas aqui, elas eram chamadas de patriarcados, tá bem? Patriarcados, porque o bispo da igreja era chamado de patriarca.
você tinha o patriarca de Éfeso, o patriarca de Antioquia, o patriarca de Jerusalém, o de Alexandria e o patriarca de Roma. Como Roma não falava o grego, não era a língua oficial de Roma era o latim, ao invés de chamar o patriarca de patriarca, porque patriarca é uma palavra grega, né? Patriarca significa o pai mais antigo. Ao invés de chamar de patriarca, eles chamavam de papa, papai, né? Chamavam de papai. Assim como tem o padre, que é o pai também, ele era chamado de papa, tá bom? Esse negócio de chamar o papa, ao invés de patriarca, de papa, é pai dos pais. Papa porque é papai, né? Mas também tem já aquela ideia do pai dos pais, o pai dos patriarcas. Já era tratado, o bispo de Roma já era tratado como sendo o principal de todos os patriarcas. Porque na hora de fazer uma convocação, um concílio, uma reunião e pedir um conselho, quem é que tinha a palavra mais forte? Era o patriarca de Roma. Mais forte politicamente. Porque desde o começo Roma começou a buscar esse negócio da unidade da igreja. Unidade da igreja, unidade da igreja. Esse negócio da unidade da igreja, ele tem dois lados, tá bem? Dois lados. O lado positivo e o lado negativo. Como tudo na vida, né? Tem um lado bom e o lado ruim. Então, a unidade da igreja, ela é boa se ela for em torno do Espírito Santo. A unidade da igreja, ela é boa se for em torno da fé, da piedade, da devoção, das coisas simples, né? Como disse o apóstolo Paulo, nós temos que buscar as coisas simples e não as coisas altivas. Por que as coisas simples? Porque o evangelho ele foi pregado aos simples, né? Bem-aventurados os simples ou os pobres de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. O lado bom, você buscar a unidade, ter unidade com todos os irmãos, de tudo quanto é parte do mundo, indiferente do idioma que ele fala, é excelente. Esse é o lado positivo. Qual que é o lado negativo? O lado negativo é você buscar a unidade por força política, por imposição. Quer dizer, você vai cortar as características das igrejas locais em nome de uma igreja universal, de uma igreja mundial, de uma igreja católica. Esse negócio de buscar a unidade da igreja é algo assim que tem que ser feito pela misericórdia do Espírito Santo, vamos dizer assim, por graça do Espírito Santo. Não dá para se fazer a unidade da igreja politicamente. Não dá, porque quando você coloca política nesse assunto da unidade da igreja, você vai cortar muitas liberdades. A igreja, ela é diferente. Ela é diferente porque ela tem homens, ela tem mulheres, ela tem brancos, ela tem negros, ela tem pobres, ela tem ricos, ela tem gente letrada, a gente tem analfabeto. A igreja ela é diferente. Aí ao invés da gente falar de unidade, o pessoal começa a falar em uniformidade. Uniformidade. Unidade não é uniformidade, irmãos. Uniformidade é quando você faz o seguinte, você é muito baixinho, então eu vou esticar você aqui na morsa, entendeu? Para você chegar nessa altura. E você é muito altão, eu vou cortar aqui a sua cabeça para você abaixar um pouquinho mais. Isso é uniformidade. Uniformidade é colocar todo mundo vestido igual, falando igual, pensando igual, dizendo igual, andando igual, todo mundo diz o amém na mesma hora, todo mundo canta no mesmo tom. Isso é uniformidade. Fica muito bom para as tropas, né? Para as forças armadas. Fica muito bom. Fica muito bom no colégio interno. Fica até bom em algumas empresas. Mas fica péssimo na igreja. Péssimo. Você quer desaparecer com o indivíduo? Coloca um uniforme nele. Você desaparece com a pessoa quando você coloca um uniforme nela. Alguém vê você quando você está na sua portaria lá com um uniforme de porteiro? Ninguém vê você. Porque aquele uniforme te torna você invisível. No exército é muito bom, porque a gente não quer no exército ninguém aqui se sobrepondo ao outro. Tem que andar no uniforme. Sentido. Direita, esquerda, vou ver. Mas na igreja isso não pode acontecer. Uniformidade na igreja acaba com a característica sua enquanto cristão que professou Jesus. Acaba com você. Você não tem nome, você não tem identidade, você não tem liberdade de pensamento, nem de expressão.
Aonde que vai parar a uniformidade? A uniformidade vai parar no fascismo, irmãos. Fascismo. Sabe o que é fascismo? É um modelo de governo aonde o que você pensa é problema seu. Não traga os seus problemas para nós. Fascismo. No fascismo existe um modelo, só um modelo, que não admite ser contestado, que não admite ser alterado, você não pode tocar nele. Fascismo é isso. Como o Benito Mussolini lá na Itália. Fascismo. Ou como aconteceu com Hitler lá na Alemanha. Nazismo. Então você vai ter um nazifascismo. É quando uma autoridade coloca um modelo, um padrão, e isso não pode ser alterado de maneira nenhuma. Isso aí pode ser bom, como eu disse, no exército, numa organização política, mas isso aí, numa organização cristã, acaba com as individualidades, acaba com a alegria do Espírito Santo. Sabe, é todo mundo pregando igual o pastor da igreja? Isso aí é fascismo. Fascismo. Até os trejeitos do camarada, o jeito de entortar o dedo, isso aí é fascismo. Até o cacuete do cara, a entonação da voz, isso é fascismo. E a igreja não é uma entidade fascista. A gente não deve falar em uniformidade. A gente tem que falar em unidade. Ah, será que o irmão Rogério está falando então que quando chegar a festividade dos jovens vão ter que colocar todo mundo de uniforme? Todo mundo com a camiseta igual, todo mundo com... Olha, já que é por 3 dias, entendeu? A gente vai até suportar por 3 dias. Mas esse negócio de colocar todo mundo vestido igual chumbo, soldadinho de chumbo, não dá. Não dá. Dá para aguentar um crachazinho no peito. É legal, né? Um crachazinho no peito. Mas porque é por 2 horas também. Mas é muita organização. Ou excesso de organização. Quando você coloca crachá no peito, uniforme igual, botina igual, sabe? Sim senhor igual, paz do senhor igual. É fascismo, você está acabando com a individualidade do crente, tá? E com a liberdade dessa pessoa aí. Então, por 2 horas a gente suporta, por 3 dias dá para aguentar, mas todo mundo igual, você acaba com algumas liberdades do espírito. É o meu ponto de vista que eu passo para vocês. Por ser ponto de vista, podem criticar e rejeitar, tá bom? Tranquilamente. Não vou ser fascista com vocês, tá? Posso ouvir um amém? Não, caiu na pegadinha.